Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rodrigo Fagundes, atuo com as formações dos anos finais, né, de História, Geografia e Ensino Religioso, e também com trabalho com a ERER, em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, hoje a temática do ensino religioso, né, a gente tem aqui hoje mais 5 colegas aqui da rede, ela é voltada para a cultura de paz, não somente pelo contexto atual, né, que a gente está aí passando, né, em relação a ameaças que algumas escolas brasileiras estão passando, mas porque é já uma temática trabalhada, né, desenvolvida no ensino religioso. Vai ficar gravado, né, porque lá na escola de formação, no canal do YouTube, porque os professores de ensino religioso são professores de diferentes componentes curriculares, né? Nós temos de todos os componentes curriculares, inclusive dos anos iniciais, atuando com o ensino religioso nos anos finais. Então, são mais de 100 professores que estão em sala de aula e precisam dessa formação, né? Então, a gente deixa também disponibilizado. Então, vou começar aqui, vou fazer a apresentação. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Eu não vou conseguir enxergar o chat agora, né? Mas depois que eu não fechar aqui, eu consigo abrir, caso eu queira escrever alguma coisa. Mas fiquem bem à vontade, pessoal. Se não der, se eu for compartilhar, não der para enxergar, vocês avisem aí que eu tento aqui fazer os ajustes, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui, então. Então, é para estar compartilhando aí uma apresentação de Canva com vocês, tá? Para vocês. Qualquer coisa, alguém abre aí o microfone, porque agora eu já não consigo mais enxergar aqui o chat, tá? Então, pessoal, cultura de paz, né? Isso vem um contínuo, né? Pois a gente já é uma temática que a gente explorou, tanto no ensino religioso, quanto fora da área das humanas também, né? A formação está pensando em 3 momentos. Um momento é sobre a violência escolar, depois sobre a cultura de paz e depois sobre as abordagens dessas temáticas no ensino religioso. Então, 3 blocos, né? Então, exatamente para não começar do zero, como se fosse algo que nunca tivesse sido falado na rede, né? Eu trago aqui, nessa primeira parte, os conceitos de conflito, violência e indisciplina que foram trazidos de forma maravilhosa pela Graziele Fernandes, que é quem coordena o programa Tempo de Cuidar aqui na Secretaria Municipal de Educação. E ela falou isso numa formação das ciências humanas. Em julho do ano passado, teve uma live, uma formação online com a Graziele para professores de História, Geografia, Ensino Religioso e Projeto de Vida dos anos finais. Né? Essa gravação vocês podem pegar no site lá no site da Escola de Formação ou no canal do YouTube, né? Se chama Violência na Escola, Estratégias de Prevenção, Formação de julho de 2022. Tá? O canal do YouTube é o Formação de Professores, SME, Prefeitura de Canoas. Tocando Formação de Professores Canoas, já entro, tá? Só autorizar aqui alguém que entrou agora, pessoal. Então, pessoal, a Graziella, então, ela fez um longo estudo, né, no seu processo de pós-graduação, mestrado, doutorado, para a questão da violência escolar. E ela falou inicialmente os conceitos. Tá? Então, eu resgatei isso, não vou trazer aqui toda 1h45 de live dela, né? Porque a gente está num contínuo, né? Então, mas eu achei importante fazer esse resgate para a gente não confundir na hora de fazer as tratativas, né? Ela traz o seguinte, que indisciplina é uma desobediência às normas de convivência, né? Não é uma desobediência a leis, né? Não, é uma desobediência às normas que a gente cria ali em sala de aula, cria na escola como um todo, né? Um exemplo, o uso de celular durante uma tarefa avaliativa, né? Foi combinado que durante provas não pode usar celular. Então, isso é um caso de indisciplina.
Já conflito vai ser algo maior. Revela que as diferentes formas de pensar daquele grupo. Por exemplo, tem um grupo escolhendo um trabalho, fazer um trabalho de iniciação científica, eles têm que escolher o tema do trabalho, o que eles vão pesquisar. E o grupo começa a se desentender, eles têm formas diferentes de pensar aquilo. Começa a gerar um conflito. Então, daí a gente tem que ficar bem atento para esse conflito não evoluir para uma violência, né? Então, o conflito, ele revela isso, ele deixa bem escancarado que há formas diferentes de enxergar um assunto, uma situação que ocorreu, há diferenças de formas de ser e agir, de pensar e viver, né? E daí o conflito pode evoluir. E daí essa evolução pode gerar aí o que a gente chama de violência, que é quando o conflito ele evolui para um sentimento de superioridade, né? De imposição de suas vontades sobre o outro. Por exemplo, o racismo, a homofobia, isso são casos de violência, né? E também, né, casos de crime, né? Uma briga após a não aceitação do resultado do torneio. O resultado do torneio pode gerar um conflito. Eu concordo com isso, ali foi um pênalti, não foi? Ok, formas diferentes de pensar, mas isso pode evoluir para agressão física, verbal, né? Quando um se acha superior ao outro, um acha que tem que ter a sua vontade exercida, tá? Eu escutei aqui alguém tentando entrar, pessoal, então desculpa, mas eu vou ficar saindo e voltando aqui, autorizando o pessoal a entrar. Tá? Então, eu acho importante, né, fazer esse resgate desses três conceitos aí trazidos pela Grazi. Tá? Daí eu comecei a pegar também aqui alguns dados sobre a violência escolar, sobre a violência narrada, vivida por adolescentes, né? Então, 69%, isso lá em 2017, e eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não dados de 2017, eu não tinha conseguido dados mais próximos, atualizados, né? Fiquei um pouco na dúvida, mas depois vendo eu resolvi deixar, porque isso mostra que antes a gente não tinha uma realidade tão boa assim, né? Porque a gente tem sempre aquela mania de falar, não, mas aqui hoje em dia está muito difícil, hoje em dia está muito difícil. Mas se a gente for parar para pensar, parar para ouvir os estudantes, os professores, né, as famílias, a gente vai ver que essa questão da violência escolar, ela não é de hoje, né? Então, uma pesquisa divulgada lá por 2017, 2016, 2015, né? Essa postagem está no site do Senado, uma postagem de 2017, né? 69%, quase 70% dos jovens, né, vamos pensar assim, né, quase 7 de cada 10 afirmam terem visto algum tipo de agressão dentro da escola. Né? Então, assim, 7 de cada 10, né, gente? E às vezes a gente tem secretarias estaduais, municipais, ou até mesmo escolas privadas, que não têm registros tão grandes assim, né, de 7 de cada 10. Né? Então, vamos pensar assim, quantos adolescentes presenciam, às vezes acontece com eles, e eles guardam esses sentimentos, esses sofrimentos, essas dores, né? Daí, desses casos, aí, desses quase 70%, 65% deles, a violência partiu de adolescentes, né? De crianças, adolescentes, os próprios estudantes, né? Então, também é algo bem sério, assim, a gente ficar atento, né? Não levar tudo como uma piadinha, um comentário, não. A gente começar a sinalizar, a registrar isso, para não ter aquela sensação de que sempre é a primeira vez que está acontecendo, né? 15% dessa violência partiu dos professores para esses estudantes, esses jovens, 10% de pessoas de fora da escola, quase 6% de funcionários da escola e 3% de diretores. Né? Então a gente acha, e com razão, né, que é muito difícil, né, acabar com a violência, né? Dentro da escola, dentro de casa, na sociedade como um todo. Né? E se a gente for parar para pensar assim, tá, mas trabalhar com esses adolescentes que ouvem outros adolescentes de fora da escola, que ouvem ideias, pensamentos diferentes em casa, né? Às vezes a gente vai toda numa cultura de paz, mas em casa não é essa cultura de paz que prevalece. Mas se a gente for para pensar assim, ó, 15%
era uma violência dos professores. Quase 6 de funcionários e 3% de adultos. Se a gente acabar com isso, né, desses adultos que deveriam ser adultos de referência, né, a gente já vai dar uma boa diminuída, né, nos casos de violência. Tanto por acabar com a violência vinda de pessoas que estão ali para acolher e proteger dentro daquele horário, né, daquele período que os estudantes estão conosco na escola, quanto por os adultos vão criar um ambiente de acolhimento, né, um ambiente seguro, serão referências em diversas situações, e isso vai também fazer com que os adolescentes se espelhem e diminua também esses casos de violência na escola, né? O tipo de violência que esses estudantes narraram, né? 28% foi pelo cyberbullying, e que é, eu acho que de todas as formas, assim, é uma das mais difíceis que as pessoas acabam narrando, porque geralmente acontece fora da escola, né? Então, para ter controle disso, né, do que os estudantes estão fazendo, às vezes eles colocam lá uma página e não tem como identificar qual estudante fez, né? Então é mais difícil isso, né? 25% a violência foi através de roubos e furtos, 21% ameaças, 13% agressões físicas, 11% outros tipos não especificados, né? E 2% violência sexual. Eu trago isso, pessoal, para a gente também começar a pensar que violência escolar não dá só para pensar no estudante falando para o outro, né, dentro de sala de aula, mas pensar, ó, cyberbullying precisa de ter um trabalho voltado para isso, né, mostrar que a internet não é uma terra de ninguém, que existe legislação, mostrar para as famílias, né, depois lá no final eu vou mostrar a questão mais legal de como as famílias, elas são responsáveis pelo que os estudantes estão pesquisando, estão postando, né, na internet, somente os estudantes menores de idade, né. E a questão da violência sexual, né, não só a escola como local que protege, mas também ficar atento a professor e professora, né, que tipo de tratamento eles têm com os estudantes, né, se não está vindo de professores casos de importunação sexual, né, se ocorrer, não é trocar professor de escola, trocar professora de escola, mas sim fazer a ata, informar a Secretaria de Educação, para ser aberta uma sindicância, né? Então, assim, a gente não pode transferir o problema para outra escola e o problema ficar na rede, né? Então, a gente precisa levar essas situações adiante, porque esses adolescentes, essas crianças estão conosco durante 4 horas por dia, né? E eles são, segurança deles, né? É de nossa responsabilidade. Nessa pesquisa também mostra aonde está assim, o mapa da violência, né? Então, em verde aqui a gente tem onde está abaixo da média, né? A média seria 71%. Tá? Essa é a média do Brasil, né? Então, é um questionário respondido pelos professores sobre a agressão verbal e física entre estudantes, né? Então, 71% dos professores percebem que tem essa agressão física a nível Brasil, né? Mas aí a gente tem, então, em verde, os estados que têm um menor percentual, né? Então, acho que aqui o menor ficaria com o Amazonas, 62%, que é um índice alto, né, pessoal? Mais da metade. Amarelo ali são os medianos, em vermelho são os casos, né, acima da média, né, então se aproximando lá dos 80%, a gente tem lá o Amapá com 70%, não, Distrito Federal, com 79% é onde tem o maior caso, né, de divulgação. De estudantes com agressões físicas ou verbais, né, a outros estudantes. Então, o Distrito Federal seria um destaque negativo aí durante essa pesquisa do INEP. Uma plataforma agora que teve toda essa temática, né, aí essa temática, nossa, situação de violência e fake news, se a escola está sendo ameaçada ou não, né, nos últimos tempos, agora aqui no início de 2023, uma plataforma sobre temáticas de redação de Enem divulgou este quadro aqui para nós, né?
para ser como uma das propostas aí de tema para a redação, sobre essa temática, para os estudantes lá irem treinando. Então, eu aproveitei para trazer, porque ele traz o 2017, que era dessa pesquisa que eu mostrei agora, para 2019. Né? Então, a gente vê que a agressão verbal diminuiu entre estudantes, né? Mas aumentou entre professores, né? Aqui é o percentual de pessoas que sofreram pessoalmente violência em suas escolas, né? Nesses anos aí, né? Entre 2017 e 2019. A agressão física diminuiu entre 2017 e 2019, entre estudantes, mas se manteve entre professores no mesmo percentual. Furto e roubo também caiu entre estudantes, mas aumentou entre professores, né, professores que sofreram isso. O bullying ali aumentou de 22%, e eu acredito, então, entre professores e entre estudantes, né? E eu acredito que isso também seja uma questão até de conhecimento, né? Estar mais entendendo assim que não é um comentário, mas sim, né, uma perseguição ali sistemática. Então, a ter mais conhecimento sobre isso, a gente acaba tendo mais casos, mais denúncias também, né? E discriminação também teve aumento nos dois, né? Claro que 2021, 2022, a gente fez no ano passado essa formação com a Graziele Fernandes, não foi à toa, né, pessoal, foi por conta de que, ao retornar às aulas em 2021, 2022, vindo aí de um ano e meio de quarentena, né, de atividade remota, os estudantes perderam muitas habilidades de convivência. Não só estudantes, mas também professores, né, famílias, né? A gente teve casos de escola que foi família contra família brigando na frente da escola, né? Então a gente tem toda aquela preocupação com os estudantes e daí tem que estar separando famílias brigando, né? Então a sociedade aí, os hábitos de convivência foram aí perdidos, né, por parte da sociedade. Então certamente os dados mais atualizados que estão começando a sair, né, desse período pandêmico, vão mostrar aí um aumento, né? Algumas escolas já percebem isso, né? Não precisa nem algum órgão trazer isso para nós. A Assembleia Legislativa Estadual lá de São Paulo também fez uma pesquisa com 747 jovens de 12 a 19 anos da região metropolitana de São Paulo. Então, essa pesquisa ela evidencia os locais aonde tem aí narrativas, né, de situações de violência, né, onde que essas situações estariam acontecendo. Opa. Então, esses jovens, esses adolescentes, eles acabaram narrando que os locais que mais aconteceram violência foram na internet, 9 de cada 10 narraram que foi na internet, 8 de cada 10 narraram na escola, né, um número bem alto, e na rua ou no bairro, 7 de cada 10. Os lugares que eles se sentiram mais seguros, né, que menos tiveram contato com violência, foi nos serviços de assistência social. Aqui na Escola de Formação a gente fica de frente para um CAPES, né, onde tem bastante adolescentes, né, mas ali eles citam ali o exemplo do CRAS, do CREAS, que aqui do lado tem o CREA, né. No trabalho, né, eles se sentem mais seguros, não foram tantos casos, né, e nos espaços religiosos deles também, eles se sentiram mais seguros, mais acolhidos. Estou voltando. Tá? Então, assim, acontecendo casos de violência, né? O que a gente pode combinar aqui que poderia ser feito? Primeiramente, não há, né, pessoal, um script, né, passo a passo. Eu sei que o Tempo de Cuidar está organizando, está quase pronto um fluxo, um manual ali, uma série de orientações para as equipes diretivas sobre casos de violência. Mas mesmo assim, a própria Graziele, né, que está coordenando tudo isso, lá na formação do ano passado, ela traz isso, né, que por mais que a gente tenha ali uma orientação, eu acho que deve ser feito assim, 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 a gente precisa ver muito o contexto ali, né? Então, às vezes, não aquilo que deu certo num caso de violência que aconteceu na semana passada, para esse caso aqui vai ter que ser diferente. São outros estudantes, nem tudo a gente vai seguir, né? Por isso, um protocolo. Por isso que, assim, em casos de racismo, por exemplo, tem
a orientação de fazer um protocolo de ação. Algumas escolas fazem isso. Então, um protocolo onde, ó, caso de vacilo, já vai ser feito isso, atende estudantes, família, nananá, divulga não sei o que, nananá. Mas é um pouco preocupante fazer esses protocolos de ação. A racismo, a violência, qualquer tipo de outra violência, né? Porque, assim, se é uma escola que vem trabalhando, por exemplo, questões sobre ações afirmativas, então, em defesa de pessoas que são discriminadas por gênero, por intolerância religiosa, por questão racial. Tá? Se é uma escola que trabalha isso naturalmente, é algo constante em todos os componentes curriculares, em todas as séries, a escola respira esse ambiente seguro, tá? E essas normas de convivência, todos os estudantes estão a par, todos os funcionários, professores estão a par e praticando, tá? Então, assim, acontece um caso de violência, o estudante tem consciência de que eu, pode acontecer isso, né, de ações comigo, porque eu descumpri, né, tal norma lá de convivência, acabei, né, partindo para a violência, né. Mas, assim, é muito complicado uma escola, então, vou fazer, então, aqui um protocolo de ação, e daí acontece um caso lá de homofobia, por exemplo. E a escola já vai, então tá, aqui, ó, isso aqui, a homofobia é contra, né, é algo ilegal, né, a gente é contra a lei ali, tem uma lei específica dizendo que isso é ilegal. Então a gente já vai fazer aqui, ó, é uma faixa aqui muito perigosa, né, muito séria, na verdade, não perigosa, mas séria. Então a gente vai ter tal tratativa com o estudante, pode trazer aqui o estudante, olha só, isso, e o estudante nem sabe de que isso era algo ilegal, que isso era algo que já iria lá para um patamar de punição, né, dentro da escola, e às vezes até mesmo os próprios professores não sabem, né, o que pode acontecer. Então, assim, não dá para nunca ter trabalhado o assunto, nunca falar do assunto e criar um sistema que vai punir pessoas que não sabem nem por que estão sendo punidas, né? Mas o que a gente pode fazer, então, assim? A gente pode combinar aqui, né, como orientações, assim, para vocês irem pensando como vocês fariam nas escolas de vocês. Aconteceu um caso de violência, por exemplo. Evite juntar a vítima e o agressor. Né? Nem nos anos iniciais, pessoal. Imagine, ó, aquela pessoa te fez algo muito mal, assim, te né, defamou, falou algo de ti, ou ela te agrediu fisicamente lá na frente de todo mundo, né? Teve uma frase racista, né? Na frente de todo mundo, e todo mundo riu de ti. Tu tá assim, né? Pé da vida com aquela pessoa, e tu não quer ver essa pessoa, e tu vai colocar ali na frente. Então, isso pode gerar, assim, mais constrangimentos, mais raiva, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que a vítima, ela não esperava passar por aquela situação de violência. Então, é algo constrangedor, é algo que ela pode ficar muito mal com isso, e tem casos, por exemplo, de que colocar o agressor e a vítima se sentir totalmente intimidada, com medo de o que pode acontecer quando ir para casa, e ela desmentir tudo, ele não fui agredido, não aconteceu nada, tá tudo bem, né? E mesmo assim a violência acontecer fora da escola, né? Então, não se coloca os dois. Então, acolha a vítima, ouça a vítima, registra tudo em ata, pessoal. Tudo tem que ser registrado. Lembrando que caso de violência, isso é direto com a equipe diretiva. Então, a direção vai ter que registrar tudo em ata, tudo tem que estar sempre registrado, tá? Se por acaso a família for na polícia, for na justiça, tá aqui, é tudo registrado, que a escola fez o papel dela, tá? Então, e depois, em outro momento, chama o agressor, não próximo não junto com a vítima, vai ouvir, vai registrar, né? Se é um caso assim contra a lei, como por exemplo racismo, a vítima tem que estar ciente, né, do do que são os direitos dela, né, que ela pode recorrer frente a isso, frente à segurança pública, né, que ela pode fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, né, o agressor tem que ficar ciente do que pode acontecer de penalidades, olha,
isso é ilegal, ele pode fazer um boletim contra ti. Essa semana passada, por exemplo, numa escola aqui de Canoas, a direção chamou os estudantes para falar sobre postagem em grupo de WhatsApp com foto de um colega, né, e foi dito bem claro, isso é ilegal, isso é contra a lei, isso pode acontecer isso contigo, né? Então, assim, é preciso ter conhecimento disso, né, dessa parte legal, para falar. Nós somos professores, né? É quem está na direção, então a gente não vai falar, sentenciar. Isso foi racismo, isso foi homofobia. Não, a gente encaminha para a segurança pública, encaminha para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai encaminhar para quem vai julgar. Então, assim, a gente faz o nosso papel enquanto escola, tá? A gente tem que oferecer apoio a todos. Sim. A vítima, as testemunhas, que às vezes a gente fica sabendo por outras pessoas, né? Por outros colegas que viram, né? E acolher o agressor, né? A gente precisa entender que o agressor também, né, vítima não, é uma consequência dessa sociedade. A gente está numa sociedade que tem aí fortemente uma cultura do ódio, né? A gente está numa sociedade que ela é violenta, né? Fisicamente, verbalmente. A gente pega um carro para dirigir, a gente nota casos de violência, né? No trânsito. Então, ela também está ali como resultado disso. Nós todos vamos trabalhando, né, isso na gente, né, de tentar nos livrar aí, né, dessa violência, né, às vezes é na fala, no olhar, né, nas nossas ações. Né? Então, a gente precisa compreender que o agressor também está, um estudante está no processo educativo, então a gente também tem que acolher, né, o agressor e fazê-lo entender assim que isso, aonde foi o erro, né, tentar fazer com que ele compreenda a necessidade de mudar. E os casos de agressividade, muito a gente vê a questão de ou estar no ambiente também, às vezes um ambiente familiar, que também é violento, ou estar no. E também a questão de ter desenvolvido pouco ou não ter desenvolvido a empatia. Né? Então, por trás disso está aí uma ausência de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, na fala, ter um diálogo de tentar se sentir no lugar do outro, né? Incentivar que as vítimas aí contem sempre com um adulto de confiança, pode ser um professor, pode ser um orientador, pode ser um familiar, né? E que essa confiança, pessoal, não quer dizer assim, vamos guardar segredo, né? Vem uma situação, tanto de dentro da escola quanto fora da escola, uma situação de violência. O professor nunca pode falar que isso vai guardar segredo e vai ficar só entre ele, né? A gente tem que cumprir o nosso papel, que é, né, de manter aí a segurança dessas crianças e adolescentes. Então, a gente explica que vai ter que passar adiante para coordenação, né, orientação, para direção, para que fique registrado, para que tome, quem sabe, providências, né, frente ao que foi narrado, né. Então, a gente não, nós temos um papel hierárquico, né, e a gente não pode se colocar no papel de amigo deles, onde a gente vai guardar segredo, né. Isso a Grazi, ela cita muito isso no vídeo lá do ano passado. A gente precisa empoderar essa vítima, né? Enquanto, digamos aí, caso de racismo com uma menina negra, por exemplo, né? Enquanto mulher, né? Enquanto cidadã, enquanto pessoa negra, a gente precisa criar esse empoderamento, até mesmo para ela conseguir ter uma outra reação, né, frente a isso no futuro, né, porque a gente está numa sociedade que é preconceituosa, né, e ela não acabar se prejudicando mentalmente, né, socioemocionalmente, numa nova, quem sabe, aí, uma nova vez que vai passar por uma situação de racismo, por exemplo, né? Então a gente precisa empoderar, claro que isso não é da noite para o dia, isso não é uma conversa, isso é algo sistemático, né? A punição ao agressor não pode gerar mais raiva ao agressor, então é por isso é preciso que isso não seja uma surpresa, né? Olha, tu fez isso e a consequência tu tá expulso. Não, e a pessoa nem sabia disso, né? Porque uma das situações assim que tem, por exemplo, de uma situação que aconteceu de racismo na rede, né? As famílias foram contatadas, então esse processo que eu falei ali para vocês
chamamento ali dos estudantes e falar sobre direitos, né, de fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência, esse tipo de fala tem que ser uma fala feita com as famílias, né? A decisão vai ser da família, não é um estudante lá de 11 anos que vai na polícia, né? Então, a gente fala os direitos de cada família ali, né? O que pode acontecer com a família, com o agressor, né? Mas quem vai tomar a decisão vai ser a família lá que vai fazer. E tem um caso, por exemplo, na rede, de que as famílias conversaram e viram que não era, não foi isso que foi ensinado, né, para aquele estudante, né, em casa, né, que ele devesse ser racista, por exemplo, né. Então as famílias entraram ali em um acordo que não iria ser levado adiante isso, né, mas que iria ser trabalhado. A família entendeu que isso era um processo educativo, né, então que precisava então mais do que urgente ser trabalhado. E não é trabalhado uma semana, né, é trabalhado aí durante o ano todo, né, gente? Essa cultura de paz, né, que está escrita ali, é exatamente isso, né? Então a gente já está aqui entrando no segundo bloco, que é da cultura de paz, que isso tem que ser trabalhado naturalmente durante o ano todo. Tá? Então, informar a equipe, informar as famílias, informar a Secretaria de Educação. Né? Então, se a equipe diretiva achar, por exemplo, que isso não foi uma situação relevante, uma situação lá por exemplo, de agressão dentro da escola, uma situação de homofobia, de racismo, de intolerância religiosa, algo ali que vocês consideram que foi muito grave e que isso tem que ser registrado, faça o seu papel, professor. Faça o seu papel, professora. Exija da equipe diretiva que seja feita uma ata onde ela vai anotar tudo que você for narrando. E isso vai lhe proteger caso a família procure, por exemplo, a justiça, procure fazer um boletim de ocorrência e acabe colocando que a escola tenha sido negligente, né, tenha feito aí vistas grossas, ela vai colocar o nome de todo mundo, a família, ainda mais ele vendo o sofrimento do filho, da filha, pode colocar o nome de todo mundo. Então, lá tu vai estar, né, se protegendo. E você pode ir até a Secretaria de Educação e falar, olha, gostaria de que tal situação fosse resolvida, e a Secretaria de Educação que vai entrar em contato então, com essa equipe diretiva e exigir providências, tá? Então, a gente tem aqui o tempo de cuidar, a gente tem o GT da ERE, né, da Educação das Relações Étnico-Raciais, que ambos não têm papel jurídico, né? Mas a gente, se necessário, a gente encaminha para processos de sindicância, onde eles, daí o setor responsável vai sim fazer uma averiguação da postura da equipe, do professor, enfim, de quem, né, passou, viu aquela situação e não tomou as providências necessárias, tá? Então, por isso que o Tempo de Cuidar lá está organizando um material para conversar com as equipes diretivas, né, sobre situações de violência, como proceder, né? Mas o mais importante, pessoal, que eu digo para vocês é o seguinte, tanto para professores quanto para equipes, registrem tudo, pessoal, registrem tudo. Faça a ata, registra, aconteceu tal dia, o que a escola fez? Conversamos com o estudante, combinamos tal, registrem tudo, né, do papel de vocês e nunca, gente, minimizem a dor do outro, né? Acolha. Por mais que tu não concorde com aquela situação, nós somos professores, a gente não vai dizer é racismo, não é racismo, é homofobia, não é homofobia, é a dor do outro, né? A gente vai registrar, a gente vai conversar, a gente vai acolher, né? Muitas vezes é o que a pessoa quer, não somente que aquela situação não ocorra, mas também quer desabafar, que é uma escutativa, né? Então, o nosso papel também de acolhimento é muito importante, tá? Então, na cultura de paz, pessoal, né, aqui eu trouxe rapidamente, né, um conceito da URGS para a cultura de paz, né, conforme a definição da ONU, de 99, isso eu encontrei no site da URGS, né, mas trazendo o conceito da ONU. Né, representa um conjunto de valores, atitudes, tradições, né, algo ali, ó, né, que não é algo que vai ser feito este ano, num dia e depois nunca mais, né,
comportamentos, posturas, né, estilos de vida de pessoas, grupos, nações baseados no respeito pleno à vida, qualquer tipo de vida, pessoal, qualquer forma de viver, mesmo que tu não concorde, tu vai respeitar aquela forma de viver, né, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais da sociedade que é cada vez mais plural, né? Envolve um modo de agir e de se posicionar baseado na prática da não violência, por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Então, a educação é muito importante para isso, pessoal. Olha olha os dados que eu trouxe ali antes, né, sobre estudantes que enxergam a escola como um local que vai ocorrer a violência, né? Eu lembro há dias atrás, conversando sobre esse contexto aí, né, como estava o contexto das escolas, vai ter aula, não vai ter aula, os estudantes vão ir, não vão ir, né, os receios aí de tantas notícias falsas e ameaças, né, e o diretor da escola Guajuviras falou, né, há muita violência fora, né, dos muros da escola e nas cidades, né? Então a escola não pode ser mais um ambiente de violência, né? Então isso é muito importante. Essa fala do professor Alex, diretor lá da MF Guajuviras, é muito importante isso. A escola, ela tem de ser um ambiente de acolhimento, um ambiente onde eles vão se sentir seguros, né? Tem coisas que a gente não pode evitar, como um atentado aí, né? A gente vai vendo formas, né, de tentar com que isso não ocorra, né? Mas esses atentados, eles são de forma inesperada. Isso a gente vai tentando evitar. Mas dentro da escola, com os nossos professores, funcionários, equipes, estudantes, a gente conhece todos eles e ali não pode haver, pessoal. Ali não pode haver, né? Então, a gente precisa ter uma preocupação bem grande com o que está acontecendo dentro das escolas. Uma das pesquisadoras que eu estava lendo, uma dessas pesquisas aqui, ela citava isso, né, de um grande número de estudantes que não enxergava a escola como uma instituição, né, que preza lá, por exemplo, pela educação, pela melhoria da sociedade futura, pela formação do estudante como cidadão completo, né? Enfim, né? Aquele viés que a escola promete, almeja, grande parte dos estudantes que narravam, assim, terem sofrido ou visto, né, presenciado atos de violência, eles citam que eles não enxergam a escola com essa missão, tentando ser isso, tentando promover isso tudo que ela diz, né? Então, também é algo que a gente precisa pensar, né? Que escola nós estamos ofertando, né? Essa escola que eu estou desenvolvendo é uma escola que eu colocaria um filho meu, né? A forma que eu falo com os estudantes, a forma que eu falo com os professores, com os meus colegas, é uma forma que eu gostaria que falassem comigo, ou se o meu filho fosse funcionário dessa escola, eu gostaria, né, que um outro colega falasse assim, se meu filho fosse estudante dessa escola, eu gostaria que ele ouvisse o que eu falo para os outros estudantes, né? Então são coisas que a gente precisa ir quebrando, precisa ir trabalhando, né? Então dessa cultura de paz, pessoal, aqui repetiu. Eu estou voltando, pessoal. Pelo mouse não dá certo. Então, assim, tem aqui uma fala da Monja Coen, tá? São 6 minutos, mas eu não vou passar todo, tá? Que ela fala sobre como construir a cultura de paz, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, compartilhar com o som aqui agora. Acho que vai rolar direitinho. Qualquer coisa vocês me avisem. Eu gosto muito da expressão nós podemos construir uma cultura de paz ou cultivar a paz, mas isso tem que ser na transversalidade. Devia ser em todas as escolas, em todas as disciplinas, você levar um olhar. É interessante, acho que o Frei Josafá, que é dos dominicanos, ele escreveu recentemente um livro de história, falando das coisas boas da história.
porque nós contamos uma história da humanidade de guerras e de violências, então dá a impressão que nós somos violentos o tempo todo, Verdade. quando não somos. Quem escreveu a história da humanidade foram vencedores de batalhas que queriam deixar seu nome na história. Mas há tantas coisas maravilhosas aconteceram que nós não temos registro disto. Então, até a geografia, que história é essa de países, de divisões, do hemisfério norte para cima e nós para baixo aqui no sul? Por quê? Por que nós não pomos o hemisfério sul para cima e o norte para baixo, por exemplo? Foi porque isso é uma opressão. Sem perceber isso, é uma opressão. Nós estamos acima de vocês. Vocês ficam embaixo de nós, mas o planeta não tem acima e abaixo, ele é redondo e está circulando. Então, várias coisas que a gente pode perceber que são violentas e agressivas e nós tomamos como se fosse natural. Palavras, expressões. Então, nós temos que rever. E a palavra religião tem um pouco com isso, que vem da mesma origem de rever nossos valores, rever a nossa fala, a maneira que olhamos a realidade, porque é isso que vai transformar. Como é que nós podemos ver de novo, com um olhar mais amplo, mais abrangente? Isso é construir a paz. Claro. E ela está envolvida com tudo. Um sistema judiciário que não atende às necessidades da população, que é lento, moroso, ele é violento. Um sistema de saúde que deixa pessoas em horas e horas em filas também é uma violência. Então, a violência não é só as armas, não é só as guerras, não são as balas perdidas, elas também são gravíssimos. Mas por que chega-se até lá? Claro. Porque há toda uma cultura de violência que nós nascemos nela. Parece que é bonito você responder bravo para o outro, né? A gente vê nas novelas, a pessoa dá um tapa no outro, né? Parece que a pessoa de fibra, e não é. Imagine você mostrar o oposto disto, claro. Que o maior vencedor é aquele que é capaz de se bender, de dobrar e não se quebrar. E não aquele que vai lutar e vai brigar, né? Mas isso está emprenhado tanto dentro da nossa cultura que para transformar essa cultura vão levar talvez séculos. Mas eu não desisto. Isso se chama resiliência. Vamos fazer. Então, ali, pessoal, isso que ela cita, né, de ambientes aí mais positivos, a gente viu nesses últimos dias, né? Algumas escolas começaram a mandar mensagens, postagens no Face, no Insta, informando aos pais que eles procurassem colocar postagens positivas, né? Então, em vez de ficar compartilhando notícias de ameaças, disso, daquilo, que nem sabiam se havia acontecido ou não, se eram reais ou não, que eles se preocupassem, por exemplo, em conversar com os filhos, ver se os filhos estão bem, verificar a mochila dos filhos, né? O que eles estão levando para a escola, que sites que os filhos estão entrando, né? Tem uma outra visão. Em vez de ficar rodeando em cima do medo, do pavor, do incerto, rodear em cima, né, de uma cultura de paz, né? Não fingir que isso não estava acontecendo, né? Mas ter um outro olhar a partir disso, né? Então, assim, muitas escolas fizeram dias de paz, né? No dia 19 ou no dia 20 de abril, né, mostrando assim, não, se as redes sociais estão lotadas de coisas negativas, a gente também vai fazer o contrário, a gente vai lotar de coisas positivas. Então, muitas escolas tiveram esse movimento de lotar as redes com paz, né? Até essas questões de algoritmos, né? Então, se a gente vai só procurando notícias, vão vindo muitas coisas para nós, né? E negativas, né? Então, a gente também precisa ter um equilíbrio aí, né? Dosar isso. Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão da ERER, né? A gente fala sobre isso, tá? Mas a África que eu trabalho é uma África de guerra, de pandemia, né, de fome, tá? Ou é uma África que tem lá pontos turísticos, belezas naturais, como é que se diz? Invenções, né? Invenções criadas por africanos também, né? Que a África essa tem uma África contada por africanos também, ou só uma África contada por europeus, né? Então a gente também tentar construir uma visão, um ambiente positivo sobre a África, né? Então, a gente também precisa, nessa luta contra a violência, começar a criar esse fator positivo que muitas vezes não há, né? Deixa eu projetar aqui de novo.
Então, dando continuidade, qualquer coisa, falem aí, pessoal, tá? O que a gente pode fazer, então, aí dentro da cultura de paz, né? Elaboração das normas de convivência e procedimentos, né? Apontando tudo aquilo que não é tolerável no cotidiano escolar, né? E é exatamente isso. As escolas que trabalham por essa cultura de paz, elas não toleram a violência, né? Então, esse é um grande diferencial. Algumas escolas têm, não toleram violência ao que a equipe acha, ao que o tal professor acha que é intolerável, por exemplo. Tem professoras que não toleram frases machistas, misóginas, né? Mas toleram o racismo, como o racismo é uma opinião, tá? Então, isso a gente precisa ver, não. Isso, o racismo, isso aí hoje em dia é mimimi. O mimimi é a dor que tu não sente, né? Então, mas outras pessoas estão sentindo, outras pessoas, né, vão levar isso para o resto da vida, né? Então, e essa elaboração das normas de convivência, elas precisam ser, e acho que seria muito legal se elas fossem criadas com os estudantes, né? Porque a gente acaba criando normas, uma visão de educação, uma visão de escola, de viver, muito a partir da gente. Só que nós não somos da geração dos estudantes, né? A gente está preparando os estudantes para um mundo que não é um mundo nosso, né? Lá no futuro, né? É o mundo deles, né? Então, é importante ter esse diálogo com eles, porque pode ser que a gente crie uma norma que eles vão olhar para nós e falar, por quê? Né? Por exemplo, na criação de normas de convivência, tem professores que até hoje, vocês podem achar que não, mas sim, pessoal, até hoje tem professoras que proíbem o uso de boné em sala de aula. Né? E daí um estudante pode virar para ti e perguntar, mas eu vou aprender mais sem boné? Né? Eu estou sendo desrespeitoso contigo, né? Então, assim, muita coisa evoluiu, né, nos últimos anos, então tem algumas coisas assim que não fazem sentido. E se não faz sentido para os estudantes, né, é já meio caminho andado para que essas normas não sejam cumpridas, né? Eu lembro que no noturno, na EJA, aqui na rede, a gente tem uma norma lá que é de não levar bebida, né? Não levar, por exemplo, refrigerante, né? Chimarrão, tá? E sem autorização, né? Se era uma festinha com autorização, ok, mas sem autorização não dá para levar, né? Por quê? Daí a gente explica para eles, olha, a gente já toda regra chata acontece porque no passado houve algo ali que não deu certo, né? Então, tinha gente que batizava o refri, tu ia olhar o refri, às vezes não era o refri, então, para evitar isso, né, a gente proibiu o refri. O chimarrão a gente já deixou, tem lá o inverno noturno, né? Então, só que daí a gente tem turma que brigou, porque tu já tomou, agora eu nunca tomei, então assim, a gente pode também rever essas normas, né? Tá, a gente vai dar então um outro grupo, nos dar uma oportunidade, tá? Vamos ver aí, vamos testar. Então, isso é muito importante que seja construído com os estudantes. Pode ser construído de forma provisória com eles, e depois os professores vão fechar, e vocês vão testando cada realidade, né? Como vai ser, né? E também pensar, né, gente, que assim, se uma escola que nunca fez isso, é uma escola que vai ter que perceber que na primeira vez pode ser que seja estranho para eles, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? Por exemplo, tem escola que a gente fala tanto de preparar para o mundo, para a vida cidadã, mas tem escola que os estudantes não escolhem o professor conselheiro, não escolhem os líderes, né? Então, assim, né, não tem um preparo para isso, não tem um preparo, né? Então, isso aí é importante, né? A gente prepará-los com vistas para o futuro. Mas se eles escolherem lá um professor que não tem domínio de classe, lá como alguns ainda chamam, né? Mas se eles escolherem o líder da turma que tem muita coisa para rever na sua postura. Eles vão ter que arcar com as consequências disso, né? Não precisa ser até o final do ano essa liderança aí, mas eles vão ter que arcar para eles perceberem, ó, que quando a gente não faz uma votação assim com critérios, né, vai ter lá uma organização, todas as turmas vão estar organizadas, essa aqui não vai ter alguém que vai estar organizando, puxando, né?
Quando é necessário retomar as normas de convivência, explicando o porquê de cada regra, né, e onde elas estão escritas, né. Então, se chegou um estudante novo, o diretor diz, não pode, mas não pode por quê, né? Então, mais ou menos do que eu já falei lá, dei um exemplo aí da questão do não pode refri, né, mas por que que não pode refri? 3, o diálogo sobre os conflitos devem objetivar que eles não evoluam para a violência, né? Então, não é, assim, falar por falar, né? Não, tem que estar bem objetivado isso, né? De que estamos aqui num conflito e conflitos são diferenças e eles têm de aprender a conviver e aprender que não, a gente não vai chegar sempre num consenso, né? E que isso está tudo bem. A vida, né, em sociedade, a vida democrática não é um grande consenso, né? E isso eu acho que até é algo muito importante. Se a gente olhar os adultos de hoje, né? Eles brigam por time de futebol, por político, né? E estão sempre buscando um consenso que não vai existir, né? Desenvolva relações positivas entre os pares, né? Então, o que acontece? Lá a Graziele, ela traz na formação do ano passado que o bullying acontece entre pares. Então, entre professor com professor, entre estudante com estudante, quando tem pessoas em nível de igualdade, né? Então, por exemplo, uma situação de violência verbal, por exemplo, de violência verbal, de uma fala incessante, né, toda vez vai se repetindo, de um professor para um estudante, para alguns teóricos, ele não seria bullying, porque há uma questão de hierarquia, né, então já vai direto para o critério violência, tá? Então, entre pessoas do mesmo nível, entre pares, estudante para estudante, por exemplo, né, adolescente para adolescente. Né? Então, é preciso ver ali formas, atividades, né, propostas para a construção, o desenvolvimento de relações positivas entre eles, né, para esse aprender a conviver, né, essas normas de convivência não pode ser só norma, ele tem que ser normas de convivência, né. Depois a gente vai falar, eu vou falar ali de algumas atividades que podem ser realizadas. Promova e mantenha um ambiente escolar onde as habilidades socioemocionais estejam, por 2 vezes ali, estejam ativas. Tá? Pessoal, esse é o mais importante. Né? Nenhuma escola vai desenvolver aquilo que não tem. Então, por exemplo, eu cheguei na escola, tá lá empatia, resiliência, amor, companheirismo, e daí aquele ambiente escolar não é um ambiente que tem empatia, resiliência, nananana, tá? Então, assim, por exemplo, às vezes vem de cima da equipe diretiva, com os professores reproduzem os estudantes nos outros estudantes, tá? Então, assim, eu já trabalhei, por exemplo, em escola privada, que a equipe diretiva cobrava a supervisão cobrava os professores de data, disso, daquilo, e nunca estava bom, faça mais, faça mais, faça mais, e por mais que tu fizesse algo, sempre estava querendo mais e mais, e os professores cobravam isso dos estudantes. E os estudantes com crise de ansiedade e a orientação dizendo os estudantes estão sobrecarregados, que sabe vocês façam trabalhos interdisciplinares, só em aula, não sei o quê. Só que os professores estavam reproduzindo tudo aquilo que eles estavam passando. Então, nenhuma escola vai desenvolver habilidade socioemocional que não exista naquela escola. Tá? Se há uma relação de violência verbal, uma comunicação violenta entre equipe e professores, ou entre os próprios professores, aquele ambiente não vai ser um ambiente empático, acolhedor e tudo mais, tá? Então, é preciso ter bem em mente, pessoal, que, principalmente quando a gente vai fazer formação na escola sobre habilidades socioemocionais, que sejam formações para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos professores, na equipe diretiva, tá? Então, é muito mais válido fazer dinâmicas, atividades, né, socioemocionais no grupo, para que até o grupo entenda quanto aquilo é importante, quanto aquilo foi reflexivo, quanto ele conseguiu se enxergar, notar o que não foi desenvolvido, né, para que ele possa fazer, né? E essas habilidades socioemocionais, elas não são ensináveis, elas são desenvolvidas. Então, eu não vou dar uma folha com texto sobre empatia e vai desenvolver empatia. Não, são atividades, né? São atividades de convivência ali
e de se colocar no lugar do outro que vai fazer esse desenvolvimento dessa habilidade. Esse aqui é o principal, pessoal, assim, ó, não minimize ou naturalize situações de violência, né? Então, assim, parece algo, chover no molhado, mas não, gente. Infelizmente, assim, ó, uma das coisas que a gente tem que ter claro é o seguinte: se nós falamos que a sociedade ela é racista, homofóbica, violenta, misógina, intolerante religiosamente, enfim, se essa sociedade ela é violenta, a escola é parte da sociedade, é um pedaço da sociedade. A escola tem funcionários, estudantes, famílias, professores, equipes que são parte da sociedade. Então, o racismo está dentro da escola. A homofobia, a misoginia, a intolerância religiosa, a agressão, né, a importunação sexual, tudo isso está dentro da escola. Então, a gente precisa não minimizar isso, tá? A gente precisa não deixar que isso seja algo natural. Acontece. Não, não é assim, pessoal, tá? Diálogo aberto, franco, adulto, nós somos adultos referências, tá? Uma escutativa, tá? Então, às vezes, a gente fica muito querendo resolver a situação, né? Eu quero resolver a vida desse estudante. Às vezes, não, gente. Às vezes, e nós temos um limite, nós somos professores, né? Nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas, não somos advogados, juízes, policiais, né? Então, nós temos um limite, né? Somos professores e ponto final, tá? Então, dentro do nosso ambiente ali, a gente vai ficar atento, né, e vai passar, né, para a equipe diretiva, que vai passar para quem pode solucionar aquilo ali, né. Contratar a família, contratar aí, né, órgãos de segurança, órgãos de acolhimento, de saúde, enfim, né. Então, e acolhimento, pessoal, assim, acolher não somente acolher os estudantes, mas acolher as famílias. No momento que tem uma agressão, por exemplo, tem um caso, por exemplo, de homofobia, e tu chama a família do agressor, está dando uma imagem para aquela mãe, por exemplo, que ela não tinha do filho. Então, a gente tem que acolher, né? Quando tu chama a família da vítima, aquilo dói. Aquela família gostaria que aquilo tivesse acontecido com ela para que o filho não estivesse passando. Então, a gente precisa acolher, né? O próximo, professores, equipes, funcionários e famílias devem ter ciência de que a escola é uma instituição para os estudantes. Portanto, sempre devemos priorizar as necessidades da saúde física e mental dos estudantes. Então, eu acho que, porque no meu tempo, porque isso acontecia comigo e eu estou bem, isso aí são achismos. E escola é um local de conhecimento científico e preservação, manutenção dos direitos humanos. Então, eu não posso, por exemplo, diante de uma situação de racismo, achar que foi opinião, foi uma piada, um comentário. Não, isso é um crime. Tá? Então, eu, enquanto professor, vou encaminhar para a equipe diretiva, e eu, enquanto equipe diretiva, vou informar a Secretaria de Educação, né? Vou orientar a família o que ela pode fazer, porque isso é um crime. Então, nós temos que manter escolas legais, escolas dentro da legalidade. Existem leis, e essas leis eu posso até não concordar, mas eu estou ali, enquanto servidor público, para atender a todos. Né? Então, a escola não é uma instituição criada para o professor, para o funcionário da limpeza, para o funcionário da cozinha, para o guarda. A escola é uma instituição criada, mantida para os estudantes, para que eles estejam sadios, né, fisicamente, mentalmente. Então, o teu achismo, eu acho que ser mimimi, isso fica fora do portão da escola. Dentro da escola, tu vai agir enquanto um servidor público para todos. Tá? E isso é importante, pessoal, porque as famílias, elas estão muito bem instruídas, né? Não é mais aquele tempo de família ignorantes, né? Ignorantes no sentido aí de não terem conhecimento, né, dos seus direitos. Então, é importante que vocês se preservem, né? Façam ali os registros,
porque as famílias estão procurando, e estão corretíssimas, né, diante de bullying, diante de racismo, estão procurando seus direitos, e então, assim, não manche o seu nome aí de tantos anos aí de carreira na vida docente, por conta dos seus achismos, né. Falar sobre as ações afirmativas, né, ou seja, sobre aqueles grupos que sofrem discriminação étnico-racial, de gênero, religiosa, né, então esses grupos precisam também fazer parte, né, do ambiente escolares, né, então um livro didático, até os livros didáticos hoje em dia eles cuidam para ver se não são só pessoas brancas, porque o livro está indo lá para aquela escola que tem estudantes pardos, pretos, indígenas, né, então a gente precisa ter toda essa diversidade, né, e a escola, então, precisa falar, essas pessoas precisam estar se sentindo pertencentes às temáticas, aos assuntos, à vida escolar. Conversar com as famílias, solicitando uma parceria no combate à violência. Então, a gente sabe que tem famílias que têm outras visões de como lidar com a situação, e às vezes a situação é criando um ambiente de violência em casa, né? Então a gente precisa conversar de forma empática ali, também acolhendo essa família, né? E trazendo dados, né, pessoal? Tanto dados de questões legais, quanto os dados, assim, como aqui que eu falei para vocês ali, tantos por cento falam que dos agressores, por exemplo, eles vivem num ambiente violento em casa, e isso eles acabam reproduzindo. Então, as famílias também precisam estar cientes disso, né? Que elas têm um papel nisso daí. A comunidade escolar precisa saber que os seus atos têm consequências, né? Então, falar de legislação, por exemplo, teve um professor, acho que era da escola Jacob, que ele citou, por exemplo, que chegou um estudante, questões de gênero, né, trans, e daí aquilo já, meu Deus, e aí como vai ser? Estudantes, tá, mas eu chamo de tal nome, não chamo, né? O professor trouxe a legislação, apresentou, tem direito disso, 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 acabou, não tem mais, ele disse, não, nunca mais ouvi falar disso, tá? As pessoas viram que aquele estudante que chegou tem o direito de viver a sua vida da sua forma, tá? Então, falar dos direitos e deveres, né? A questão aqui, ó, de sinalizar os pais sobre o abandono digital, né? Ou seja, aquela negligência parental no ambiente cibernético, os pais são responsáveis pelo que os filhos pesquisam, pelo que os filhos postam, né? Então, aquele celular que foi comprado não é o celular do filho, está no CPF do pai, está no CPF da mãe. Então, os pais são responsáveis por tudo que o filho está fazendo naquele celular, né? Tanto uma questão lá, pegando o Estatuto da Criança, Adolescente, por garantir, né, que está assistindo aquela criança, aquele adolescente, quanto, né, para não atingir outros, né, não cometer nada ilegal. Promova momentos positivos na vida dos estudantes, né? Então, como disse ali aquele vídeo da monja, né? Os assuntos, o viés que está dando em sala de aula, as tuas falas, a tua postura, né, em sala de aula, as tuas ações, tem que ser tudo muito positivo, né? Então aqui, pessoal, só para, antes de ir para a última parte, eu quero só mostrar mais uma parte aqui do vídeo da monja, que ela acaba citando para nós um pouco mais aí sobre essa questão de construção desse ambiente, da construção de uma pessoa que acaba trabalhando pela cultura de paz, né? Porque a gente precisa entender o seguinte, eu gosto sempre de dar a seguinte ideia, assim, nós estamos mergulhados numa sociedade preconceituosa, então a gente precisa se perceber, né? Eu estou aqui mergulhando, feliz da vida, nesse mar de preconceitos, ou eu estou tentando, né, nadar em direção à praia, né, sair disso, né? Então a gente precisa se perceber, né, e ver que isso não vai ser mudado da noite para o dia. Então ela traz isso aqui nesse vídeo, né, como algo que aconteceu com ela, que acontece com ela diariamente. Fazer acontecer. Resiliência. Isso independe de religião, então, né, monja? Independe. É uma questão muito mais intrínseca ao ser humano do que uma questão ligada apenas à religião. É muito maior e é cultural. Então, é educacional e cultural. Nós educamos pessoas para violência. Nós educamos pessoas para responder agressão com agressão. Quando você diz, não, se alguém te agredir, não responda agressão.
Entenda por quê, não deixe ser agredido, mas o que você pode fazer a respeito. E é muito importante isso. Eu tive uma vez uma experiência, quando eu tinha 19 anos, com uma menina, nós estávamos jogando vôlei. Ela era muito bonita, ela era líder do grupo, aquilo provavelmente me incomodava. E na hora que veio uma bola, eu dei uma cortada, mas bem assim, em cima dela, assim, pá! Ela pegou a bola, ela também tinha 19 anos, deu a volta na quadra, chegou na minha frente e disse, por quê? Daqui a alguns anos você nem vai se lembrar do meu nome. E é verdade, eu não me lembro do nome dela. Mas eu lembro que essa agressão foi desnecessária. E eu tinha que olhar para mim. Por que ela me incomodava? Ela era minha amiga. Por que eu estava agressiva? Então, quando nós percebemos em nós a nossa própria agressividade e podemos transformar, a gente está transformando o mundo. Claro. A maneira de falar com as pessoas, de tocar objetos. A pessoa com raiva joga longe, não jogue longe. Coloque as coisas. Fale com um tom de voz mais agradável. Eu tenho que treinar isso também, eu não estou pronta, não. Às vezes, com os meus alunos, falo bravinha com eles. Então, eu resolvi que agora, quando eu falo muito brava, depois eu digo no final, meu anjinho. Porque é para me lembrar, não a eles, mas a mim, Sim. que eu falei com rudeza, com impaciência. Sim. Como é difícil. Esse treino da paciência faz parte da cultura de paz. Sem dúvida. Se as pessoas não estão respondendo ainda da maneira que você esperava que fosse, é porque não estão prontas. Sem dúvida. Mas não é que você desiste delas, você insiste. Mas não adianta ficar irritado, né? Sim. Ou falar com mais agressividade, porque isso não vai mudar. Uhum. Tem momentos muito precisos para nós humanos nos transformarmos. E a gente tem que ter essa sensibilidade de poder, nesse momento, dar um toquezinho. Porque se você toca no lugar errado, na hora errada, não adianta nada. Perfeito. Então, criar uma cultura de paz, construir uma cultura de paz é um processo incessante. É incessante, nós temos que olhar em nós, onde é que tem violência em mim, onde é que tem discriminação em mim. Esse fim de semana, aqui em São Paulo... Então, como ela disse, né, é algo que a gente tem que criar essa cultura de paz no nosso diálogo, na nossa postura, e algo incessante, algo que a gente vai, não é da noite para o dia que a gente vai fazendo isso, né, pessoal? Vai começar agora, sou uma nova pessoa, não, né? Então, é algo que a gente vai ter que ir construindo, né? Então, agora eu vou passar aqui para uma parte que vai falar de atividades que a gente pode fazer dentro do ensino religioso, né, nesse viés da cultura de paz. Claro que não é nada simples, né? Nada fácil, né, pessoal? Porque nós não temos educação sobre nenhum assunto, a gente tem receita de bolo, né? Mas, assim, possibilidades, tá? Então, primeiramente, eu acho que o professor de ensino religioso ele precisa compreender, assim, o que é o ensino religioso, né? Tem esse livro aqui, eu coloquei ele nas referências, esse material, depois eu posto lá no grupo do Artes, lá de ensino religioso, tá? Depois, quando vocês preencherem a ficha aqui a lista de presença, vocês podem colocar lá no comentário o telefone de vocês que eu coloco no grupo de WhatsApp de ensino religioso, tá? Então, esse livro aqui é o livro dos Saberes em Diálogo, o livro 2, foi lançado o 1, 2 e o 3. E o 2 fala sobre a construção do RCC, né, o nosso referencial curricular. E daí tem o capítulo 15, foi construído por mim e pela Maitê Santarém, que é a orientadora da escola Erna Wirth, sobre o ensino religioso, né? E o título é O Ensino Religioso como um Momento Dialógico Interdisciplinar. Então, esse texto é um texto, assim, referência para quem quer saber sobre o que é o ensino religioso na rede municipal de Canoas, tá? E ele cita, então, para nós o seguinte, que o ensino religioso não é aula de religião, mas sim um momento de contribuição para a formação da cidadania e do respeito em um espaço de diálogo interreligioso. A gente usa esse diálogo interreligioso porque todas as religiões, sem exceção, todas têm um discurso de paz, né? E é um espaço também não confessional, pessoal, tá? Então, assim, não é escolinha dominical, não é catequese, né? É aula de ensino religioso, tá? Ele é calcado, então, no respeito à diversidade cultural e religiosa do nosso país, né? Isso, quem traz, pessoal, é a própria LDB, né? Então, é trazendo ali uma contribuição da própria LDB. Deixa eu só voltar aqui que eu fui colocar a pessoa aqui, subir. Esse livro, então, também traz na página 254, no nosso texto, que é a abordagem. A abordagem do ser religioso, ela tem duas. É a dialógica e a interdisciplinar. Então, às vezes,
tem professores que falam assim, ai, Rodrigo, mas eu não aguento dar aula de ensino religioso, porque é um período, eu saio carregado de folha para corrigir, muita coisa para ler. Pessoal, abordagem dialógica, pessoal. Tem muita atividade de diálogo, de expressão, não só escrita, que os estudantes podem fazer. E outra coisa, tu é professor de matemática, tu passa um monte de exercícios, de coisas, e tu não leva tudo para casa. Então, no ensino religioso, tu não vai fazer isso, né? Então, nem tudo vai ser algo que tu vai ter que levar para casa, né? Para corrigir. Tá? Então, assim, tem esse viés dialógico, né? E colabora muito na questão da escutativa que eu falei, e é interdisciplinar. Existe um curso de graduação, licenciatura em Ciências da Religião. Né? Esse curso, ele é também, por mais que seja voltado para o ensino religioso, ele é totalmente interdisciplinar, né, pessoal? Porque os conhecimentos que o ensino religioso trabalha são os conhecimentos do mundo, e cada ciência trabalha o mundo, mas a partir de um viés, né? Então, todos os assuntos do ensino religioso são possíveis de ser aí integrados com outros componentes curriculares. Então, a gente está falando de oralidade, circularidade, que eu vou falar daqui a pouco, religiosidade também, né? Conhecimentos conectados com o cotidiano, com esse mundo cada vez mais plural, tá? E é uma prática que vai ser pela luta, que luta pelo acesso ao conhecimento, porque a aula de ensino religioso é uma aula que tem conhecimento, né? Tá? Tem saberes ali, e uma luta também para o desenvolvimento de uma escola mais humanizada e humanizadora, né? Tá? Que respeite toda essa diversidade, convicções e práticas, tanto de cultura quanto de religião. Então, o que a gente pode fazer aí, né? Dicas, então. Não há necessidade de fazer um grande projeto, né? Se a escola conseguir fazer atividades momentâneas, assim, então, agora esse mês vai ter aqui tal atividade para cultura de paz, língua portuguesa, no próximo mês vai ser ensino religioso, no próximo vai ser ensino religioso em matemática, no próximo vai ser em arte e educação física, então, ou seja, a cultura de paz tem que estar durante o ano inteiro, tá? Não pode ser algo de aconteceu um caso de violência, daí eu vou lá chamar, né? Por exemplo, uma coisa muito comum é acontecer um caso de racismo e daí ligarem para a Secretaria de Educação, ligarem aqui para a Escola de Formação pedindo alguém para ter uma fala com os estudantes. Pessoal, isso é um grande tiro no pé. No caso de racismo, tu vai ter o agressor e tu vai ter a vítima, né? Infelizmente, né, o agressor nem sempre é somente estudante, às vezes é uma pessoa adulta de fora, às vezes é um funcionário da escola, um professor, né? Então também tem aí situações de estudante para professor, de professor para estudante, né? Mas assim, tu tem aí um agressor, vamos pegar, por exemplo, dois estudantes, um agressor e uma vítima. Daí tu vai lá fazer uma fala, uma palestra, por exemplo, sobre a questão da discriminação racial. Tem uma turma que está sem educação física, porque está ouvindo isso, porque lá numa outra turma teve um estudante que sofreu, e ele está ali se sentindo totalmente constrangido, porque está todo mundo perdendo aula, perdendo tal coisa, ouvindo por conta de algo que ele passou. O outro, também, que é o agressor, cada vez com mais raiva, porque ele tá todo mundo ali perdendo a educação física, e eu estava numa atividade com um filme, estava num jogo do não sei o quê, todo mundo está perdendo a aula, vamos dizer assim, né, por conta de algo que ele fez, né, de um erro dele, né? Então, assim, isso tem que ser trabalhado ao longo do ano, isso tem que ser natural, tá? Isso não pode ser assim, nas tentativas de apagar incêndio, né, pessoal? Segundo, o trabalho com a cultura de paz deve fazer parte do currículo escolar, né, como eu acabei de falar, tem que ser algo, então, que tem que estar lá. No PPP, a última vez que eles foram feitos, eu estava, por exemplo, na escola Tancredo, os projetos que eram realizados na escola foram, pelos professores, né, foram colocados lá no PPP, né? Então, o book trailer, ensino religioso, por exemplo, tinha um mês da mulher, que nem era lei naquela época trabalhar, mas tinha, então, já ensino religioso mês da mulher, tinha no segundo trimestre o Viver Vale a Pena, que era um projeto que trabalhava autoconhecimento, trabalhava Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e tinha o projeto Consciência Negra daí no terceiro trimestre. Então esses projetos estão lá no PPP, porque são projetos que são trabalhados pela escola, né, durante o ano, mas tem ali alguns momentos específicos, né, de culminância. Terceiro,
Propõe atividades que desenvolvam o engajamento, o protagonismo e a empatia nos estudantes. Eu volto a dizer, o caso de agressão, pessoal, é falta de empatia, né? Então, a gente precisa de dinâmicas, atividades, né? Reflexões que desenvolvam a questão desenvolva habilidades aí, a habilidade de empatia nos estudantes, tá? E o engajamento, o protagonismo, é porque eles podem, por exemplo, por meio aí de um ciclo de conversa, a construção lá de um jornal, por exemplo, tá? Eles podem, então, estar engajados nesses discursos da cultura de paz. Não é só do professor para os estudantes, os próprios estudantes podem fazer isso, né? Explore atividades alusivas ao 7 de abril. Esse, desde 2016, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, uma lei federal de 2016, né? Então, acho que é um dia que a gente pode colocar nos calendários da escola, né? O dia 7 de abril. Propõe atividades para escuta ativa das expressões orais, né? Essas atividades podem explorar o autoconhecimento, as habilidades socioemocionais. Aqui vai bem direto aquela abordagem dialógica, né? Então, a atividade de ensino religioso, ela pode ser uma atividade que vai estar sendo avaliado, por exemplo, a participação. Então, eles vão ali, eles vão participar, eles vão falar, né? Tá? E essa fala vai ser ali registrada. Olha, o estudante participou, o estudante contribuiu. Tá? A autoavaliação, por exemplo, é algo essencial nas aulas de ensino religioso. Aqui eu coloquei também exemplos, né, de competências. Em amarelo estão as competências socioemocionais e em branco estão as habilidades que, se desenvolvidas, promoverão essas competências, né? Abertura ao novo, amabilidade, a autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional, né? Ainda mais essa geração de filhos únicos, às vezes a escola é o primeiro local onde esse estudante ouve um não, né? Então, em casa, às vezes ele é o único neto, ele não tem primo, ele é o único filho, né? Então, a escola é o primeiro local que ele vai ouvir não na vida, né? Aborde a temática da cultura de paz através de projetos de pesquisa. Então, eles podem pesquisar ali, criar um problema de pesquisa, onde podem buscar aí soluções, por exemplo, aqui, uma da problemática com o ensino religioso, que alguns professores encontram, é que o professor tem muito aquela ideia de que ele vai ter que ficar um período, né, 50, 55 minutos, falando na frente do quadro. Então ele fica muito assim, o que eu vou dar de aula de ensino religioso, porque eu não tenho conhecimento para ficar toda semana um período falando. Só que, gente, o construir juntos está aí há muito tempo, né? O aprender juntos, né? Então pode ser um projeto de pesquisa sobre cultura de paz e a turma inteira vai pesquisar a mesma situação. A turma, então, cada grupo vai pesquisar aí, por exemplo, projetos, ideias que escolas, secretarias de educação, grupos fizeram para promover a paz aí no Brasil, no mundo, tá? Então, dá para pesquisar muitas relações aí, missões de paz, a gente estuda tantas guerras, né, na escola, mas missões de paz, né? E como que alguns países aí com missões de paz conseguiram, então a gente pode ir aí nesse viés, né? Estudo de dados estatísticos, né? Notícias de escolas que conseguiram reduzir a violência, cidades que conseguiram reduzir a violência, abordar a temática da cultura de paz através de filmes, peças de teatro, né? Às vezes tem como visitar peças de teatro, obras de arte, músicas, né? Dá para pedir que eles tragam músicas que falem de paz, né? Tem aqui uma atividade que várias escolas fazem, eu sei que a Escola Tancredo faz, a professora Daniela, que são os book trailers. Então eles podem escolher um livro que fale de paz, que tenha aí ou que, por exemplo, o personagem consiga, por exemplo, ser resiliente, dar a volta por cima, né? E daí eles fazem um trailer desse livro, né? Um trailer ali de 1 minuto, né? Um videozinho, né? Geralmente eles contam, apresentam os personagens, falam ali uma sinopse e deixam ali uma pulga atrás da orelha para que a pessoa tenha vontade de ler esse livro, né? Eles não contam o final, mas deixa assim uma pergunta, uma dúvida, algo que tu queira saber a resposta, né? Pode ser até mesmo feito trailer, né? Tem lá, eles vão escolher um vídeo, um filme que fale sobre cultura de paz, alguma coisa assim, e eles vão então fazer um trailer e vão apresentar, né,
esses treinos aí. Tem escolas que fazem até como se fosse uma apresentação um dia lá, que todo mundo assiste lá os trailers na escola, tem votação, daí tem premiação lá, né, dos mais, por exemplo, os, os mais votados, por exemplo, né, dá para fazer com que todos ganham, né, enfim, vocês podem escolher aí, né, livros que tratem, né, dessas temáticas, podem promover assembleias, círculos de convivência, né, a orientadora Maite Santarém, lá da Anavirt, faz esses círculos de convivência, tem uma formação, acho que é relatos de experiência, acho que é o nome da formação, de projeto de vida, do ano passado, que tem a Maite Santarém, né, que ela fala, então, como ela fazia os círculos de paz, que ela chama, a articuladora, na rede existe um cargo de articuladora, né, aqui na rede. Então, a articuladora lá da Escola Irmão Pedro, a Carmen, está fazendo esses círculos de convivência, círculos de paz, círculos de restauração, como ela chama, né, na Regia, na Irmão Pedro, para trabalhar essas questões e minimizar atos de violência na escola. Pesquisar e explorar com os estudantes sobre o CNV, né, comunicação não violenta, um projeto de vida, várias escolas aí fizeram, né, um exemplo que eu posso colocar aqui é da professora Eliane Gueno, com a sua orientadora Ana, lá da Escola Leonel, que fizeram até pesquisas para a Fimucitec sobre a comunicação não violenta. Dá para explorar livros, né? No ano passado, por exemplo, a professora da Ícaro, a Vanessa, citou o livro A Face Oculta, né? A professora Graziele citou o livro Meu Avô Apolinário, né? Que daí mexe também com a questão indígena. Então, tem aí uma outra atividade que foi citada pela professora Graziele, o que eu observo, o que eu sinto, do que eu preciso e o que eu gostaria de pedir para uma outra pessoa deixar de fazer ou passar a fazer. Então, isso começa a gente a fazer um diagnóstico, né, do que a turma, né, porque às vezes a turma é quietinha, não tá tudo ali bem velado, né, então com essa atividade eles vão escrevendo, vão expondo, e tu consegue ali, então, perceber o que tem, né, ali de situação que tem que ter um olhar mais apurado, né. Também dá para pedir para eles levarem um bloco de anotação para o intervalo e eles anotarem, né, situações de conflito, situações de violência que ocorrem no recreio, para eles notarem também, né, que isso ocorre na escola, né, então o que foi visto, né, quais as possíveis causas, quais as possíveis soluções, como não contribuir para não ser mais uma pessoa que vai promover esses conflitos e violência, né, eles podem conversar com a equipe diretiva num outro momento sobre o que eles perceberam. E isso aqui eu vou trazer, não sei se no próximo mês ou no outro, dinâmicas e jogos cooperativos que eu acho que vai ser bem legal para o ensino religioso. Então, o ensino religioso, a gente pode pegar aí, se apropriar do projeto de vida do ano passado, né? Muitos professores citaram assim que eles eram, digamos, professores de ciências, de português, de história, e quando foram dar projetos de vida, os estudantes ficaram em choque porque eles poderiam falar. Então, assim, a gente fica com tanta aquela coisa de ter muito conteúdo, isso, aquilo, e tem prova, aquilo, e daí o projeto de vida com aquela ideia de ouvir mais, os estudantes ficaram surpresos, né? E eles falavam, os professores diziam assim, eu sou professor daquele estudante ali, eu nunca notei que eu não deixava tanto espaço, né, para os estudantes falarem, né? Então, dinâmica, jogos cooperativos, né, atividades assim onde os estudantes podem falar, eu acho que isso é algo que a gente pode trabalhar novamente aí numa formação, né? Então, esses jogos cooperativos são aqueles jogos que não tenham um vencedor, né? Ou se tiver aquele que vai chegar primeiro, mas né, não são jogos de competição, né? Então, não se esqueça de avaliar, né, essas atividades, não somente o produto final. Então, tudo que vocês fizerem, vão registrando, né, pessoal? Porque, às vezes, vocês fazem coisas tão incríveis, daí é uma folha, uma pesquisa, algo lá no final, que daí acaba sendo a avaliação. Daí tudo isso acaba não sendo valorizado, né? Então, valorizem isso, né? Vocês são muito criativos, muito potentes. Então, aqui tá o link de presença, pessoal, tá? Às vezes tem, dependendo do celular aí, só gg.gg/ER 2023 vai dar certo, ou senão vai ter que colocar o HTTP dois pontos barra, tá? Então, assim, só é o que eu acabei de citar dos jogos cooperativos, acho que é isso que eu ia falar. Deixa eu ver.
Dos jogos cooperativos, eu ia citar um exemplo agora veio aqui ali que às vezes me fugiu o exemplo que eu ia dar para vocês no jogo cooperativo. Mas é importante, né, a gente trabalhar isso, porque, me lembrei que eu ia falar. Uma escola que eu trabalhava no estado fez o seguinte, eles foram lá naquele Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, onde tem rafting, e daí eles fizeram uma atividade que era em grupo, cada um ganhou uma camiseta azul, camiseta vermelha, e isso foi contratado pela escola lá. Então, os professores foram divididos em grupos de 6, e daí tinha que catar bandeiras, né? Então, era uma série de atividades lá no meio das árvores, e passa um por tirolesa, que vai até o outro lado, algumas atividades em grupo. Então, assim, e, claro, a gente, né, pensando que era quem conseguisse mais bandeiras vencia, né? Quando chegou lá no final, o vencedor foi quem conseguiu fazer tudo em grupo, respeitando o outro que era acima do peso, o outro que tinha uma dificuldade de locomoção, o outro que tinha mais idade. Então, quem conseguiu fazer tudo em grupo era o vencedor, né? Então, assim, esse tipo de atividades, assim, que levam depois a uma reflexão, também são muito, muito valiosas para nós. Isso aqui eu vou deixar lá para vocês, pessoal. Tá? Tem aqui as referências para quem quiser pesquisar. Não sei se aí alguém quer fazer algum comentário. Eu agradeço, pessoal. Vou botar o link aqui de novo no chat. Deixa eu botar aqui de novo, caso alguém não tenha conseguido pegar. Agradeço, pessoal. Eu vou postar provavelmente essa semana lá no YouTube, daí passem para a escola de vocês, trabalhem, né? E eu também espero que vocês compartilhem as experiências de vocês nas próximas formações, aí quem trabalha com ensino religioso, tá? Qualquer coisa, dê um grito que a gente se ajuda, tá bom? Obrigado. Paulinha, quanto tempo? Obrigado. Fernanda, Luciana, Tatiane, Danilo, Simara, Graziela. Tenha aí um bom restinho de semana.